Eu vou levar ela. Você quer levar ela pra onde? Fala! Inferno! E como é que é lá? Fala como é que é lá. Ai, fogo. Tem muita gente lá, Muita gente. mas cabe mais. Cabe. Você sabia? Mas Cabe muito mais. Sabe por quê? Porque o inferno não é físico. O inferno são almas. Almas presas na escuridão. Você sabia que ela está na escuridão? Ela está na escuridão. É igual a pessoa que está no pecado. Por exemplo, tem gente que bebe, que fuma, que trai, que mente, mas para ela está tudo bem. Ela não. Ué, ela acha que eu sou normal. Porque ela está no escuro. Tudo que é errado é normal. Você está feliz que ela está aqui? não. Fala aqui. Se Jesus não entra no caminho dela, o que você ia fazer com ela? Abre o jogo agora. Se Jesus não entra na história dela, você ia fazer o quê? Matar ela. Matar como? Doença. Que doença? Câncer. Tu botou um CA aí? Ou tava pondo? Sim. Mas Jesus vai limpar tudo. Amém, pessoal? Não. Hã? Fala assim, sim. Fala assim. Peraí. Você tá vendo que tem que ter fé? Porque assim, você diz sim. E o diabo diz o quê? Você tá vendo? Você fala assim, meu Deus, eu quero que o Senhor abençoe minha vida. E o diabo diz não, e você diz sim. Isso é resistir ao diabo, que ele vai fugir de você. Fala assim, resista. Então fala assim, é guerra. Fala, é guerra. Jesus, meu Salvador, estenda seu cetro. E a força dele arreia os joelhos agora. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, digam graças a Deus. Fala assim, poderoso é Jesus. Saiu tua angústia? Sim. Não tem mais nada. Tu vai ser uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo. Vamos cuidar de ti aqui. Amém? Que Deus ilumine você nessa sexta-feira. E que hoje, em nome de Jesus, seja o dia do basta. Assim como ela ficou bem, depois que esse mal, desculpa usar esse termo, né? Coercivamente, mas é coercivamente sobre o mal. Às vezes a gente ouve um comentário ou outro, na Igreja Universal, sexta-feira, a oração é forte, eu não sei, eu não gosto. Não é você que não gosta. É porque não dá para a gente chegar assim e falar assim, espírito imundo, por favor, saia. Por favor, vá embora. Olha, espírito imundo, você está me fazendo sofrer, chorar. Não é assim. O termo que o Senhor Jesus usa na libertação é expulsem demônios. Então nós precisamos, e a Bíblia diz que alguns espíritos saíam gritando em alta voz. Por quê? Porque era uma ação de fé, né? A gente tem que colocar toda a nossa força para deixar você bem. Então, é uma oração, eu confesso, não é muito bonita não, tá? Mas ela é eficaz por causa do nome de Jesus e da fé. Para expulsar o mal, é necessário, em alguns casos, que nós estejamos até em jejum. Jejum, oração e não pode faltar fé. Porque é só no nome de Jesus para o mal sair e para você ficar muito bem, tá? Esse programa em muito vai ajudar você. Ô Flávio, você está com quem? Olá, Bispo Dieter, olá a todos que estão agora acompanhando a programação pelo YouTube. Hoje nós estamos aqui com a Cleice, Bispo, e ela que sofreu muito, né, desde muito nova. Qual foi o pior momento da sua vida?
Pastor, o pior momento foi quando eu perdi minha mãe aos 11 anos de idade. Minha mãe e meus 2 irmãos morreram num acidente fluvial, uma balsa passou por cima. E depois disso eu comecei a ficar muito depressiva, muito ansiosa. Eu já não sentia mais vontade de viver, eu não queria mais ir para a escola. Então foi um período muito conturbado para mim. Então foi um sofrimento grande, um baque da perda de 3 familiares. Sim, senhor. Bispo, daqui a pouco a história da Cleice vai estar completa para essa pessoa acompanhar na íntegra. Mas você que está agora acompanhando a programação pelo YouTube, faça o seguinte, você está sofrendo, está angustiado, você perdeu alguém ou conhece alguém que se encontra nessa situação de depressão, está pensando em tirar a vida, mande esse link agora para essa pessoa acompanhar daqui a pouco esse testemunho fortíssimo que vai impactar você. E se você já não segue o nosso canal, já passe a fazer isso agora, já venha seguir o nosso canal aqui no YouTube e também ative o sino da notificação para você receber todos os programas que vai ao ar aqui no nosso YouTube. Lembrando, quinta e sexta-feira, Batalha Espiritual às 9 horas da manhã. E não deixe de deixar aí o seu comentário, nome para oração, seu problema, o sofrimento, porque daqui a pouco, Bispo Jet, o senhor vai estar realizando uma oração em favor de todos e eu tenho a certeza que essa programação vai muito ajudar quem está sofrendo. Então daqui a pouco vamos conhecer aí a história dela, né? E eu tenho certeza que vai ajudar você que está com grandes problemas. Mas olha, eu só queria que você aceitasse, eu queria mesmo, eu peço a Deus, com toda a minha fé, que Ele te ajude a chegar em uma universal hoje. Porque nós vamos com toda a nossa força te ajudar, inclusive meio-dia, tá? E meio-dia vai ser no salão principal. Meio-dia nós vamos estar, já a partir de 11h30 te atendendo, e meio-dia nós vamos, nesse horário, meio-dia é um horário curioso na Bíblia, né? Porque na hora sexta, né, que é o meio-dia lá em Israel, a palavra diz que houve uma escuridão. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, meio-dia, que se espera assim uma luz tremenda, houve escuridão. Mas ali Jesus, o Senhor, estava pagando o preço por nós. E às 3 horas da tarde, ele deu o está consumado. Ao meio-dia, o Senhor Jesus salvou a mulher samaritana, né? Ao meio-dia, o Senhor, Deus deu a vitória para Elias. Ao meio-dia, Elias ria. No maior calor do dia, o Senhor apareceu a Abraão. Então, eu gosto dessa reunião meio-dia e o nosso almoço será a sua resposta. Prepare-se para essa sexta-feira. Daqui a pouco a gente fala mais aí com o Flávio acerca disso. E hoje é a última sexta-feira do mês de agosto. É dia de despedir todo o desgosto. É dia de despedir todo o desgosto. Me dê imagens do nosso último domingo aí. Tivemos o domingo para a condecoração dos heróis da segurança e foi um domingo, assim, eu fiquei feliz pela oportunidade de dar a palavra para eles, né, de falar da palavra, de orar por eles, por sua família, mas eu também fiquei feliz porque muita coisa aconteceu na frente de todo mundo, tá? Ninguém pode dizer que veio e não viu nada. Acompanhe. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Deus usava. E no nome de Jesus, Deus vai fazer maravilhas. Nós estamos nessa fé, até o final do ano, estamos buscando as maravilhas de Deus na saúde, no emocional, na família, em todas as áreas da sua vida. Cristiano. Pastor, eu estava com uma dor há um mês, apareceu um caroço aqui, que faz doer todo o meu braço, eu não consigo dormir, dirigir eu não consigo. E hoje eu cheguei aqui e não conseguia levantar o braço. Orou e agora, graças a Deus, o senhor está sem dor. Sem dor. É que eu estava com a pedra na vesícula, né? Aí essa dor forte sempre me incomodava. Mas eu cheguei aqui hoje com uma dorzinha chata e agora eu não estou mais sentindo nada. Eu estou com 3 meses com uma dor no pé, que para mim andar é difícil, né? E
todo que exame que eu fiz não dá nada. Mas agora eu não estou doendo mais o meu pé. Passou a dor no pé, só um pouco de dormência, mas passou aquela dor horrível que eu sinto todos os dias. Até para me vir para cá é difícil para mim andar. Mas olha, agora eu fiquei até a sua boa, dormência sai. Pode mexer. Em nome de Jesus. Jesus não faz nada pela metade. Pé, olha. Curado. Nem dormência. Graças a Deus. Anda aí, anda sem dormência e sem dor aí, na frente do povo. 3 meses. Olha lá. Não, é pouco, tem que andar mais. Anda para lá, anda para cá. Vamos lá. Ó. Amém? Bispo, eu cheguei com aperto no peito, né, uma dor no meu útero e com febre também. Dor aguda? Sim, senhor. Aquela dor aguda? Sim, senhor. Aí depois da oração... Já era, fui curada. Tá amém, eu creio. E aí, dona Vilma? Então, a minha filha passou por uma situação de inchaço. Aí fez uma bateria de exames e nada foi detectado. E aí, na quinta-feira, o meu genro internou ela. E aí, meu genro me pediu para ir até Boa Vista, eu fui. E quando cheguei lá, na sexta-feira, eu já fui pisando na cabeça do diabo. Já foi na fé? Foi na fé. Eu disse, eu não aceito. Mas eu fui para a igreja, chegou lá, eu usei a fé, determinei. Aí quando foi no domingo, eu levei ela, o bispo, para a catedral. Quando eu cheguei lá, o pastor começou a consagrar água e ela começou a passar mal. E de imediato eu dei a água para ela, ela tomou e desde aí ela começou a desinchar. E aí está o milagre. Está boa? Já está boa, curada. Já está de pé? A glória de Deus, está aí ela. Realmente aquela barriga não era dela. Não né? era. Se você tem um familiar, alguém conhecido ao seu lado, faça uma corrente, levante para o alto e diga comigo, Senhor Jesus, nós concordamos com a salvação, a proteção da nossa família. Está escrito, o que ligar na terra, no céu é ligado. Fala, Senhor Jesus Cristo, eu te peço, salva meus filhos, meus familiares. Fale aí o nome dos seus filhos agora. Fale o nome dele. Oh, meu pai, fale o nome do seu marido, nome da sua esposa. Oh, meu Deus, nós ligamos que essa pessoa, ela venha sofrer a ação do Espírito Santo. Que esta criatura venha ser tocada, curada, ajudada, liberta, salva, meu Pai. Nós concordamos a bênção do Senhor. E domingo agora vai ser o domingo do maior amigo. Né? Como disse o Senhor Jesus, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos amigos. Foi o que ele fez. Você entende agora por que essas pessoas foram curadas? Porque Jesus deu a vida dele. É só por causa disso. Tá? Se não tivesse esse acontecimento que ele deu a vida dele, nada aí aconteceria. Eu não posso, ninguém pode e ninguém vai invalidar o que está escrito, porque é a verdade. A verdade prevalece. Você está aí você diz assim, bispo, verdade é que eu estou com essa doença. Verdade é que eu estou morrendo. Verdade é que eu não estou aguentando. Verdade é que se você usar a sua fé, ele te livra. Há como você vencer, há como você superar, há como você ser um testemunho. E o teu maior amigo. Domingo vai ser o domingo do teu maior amigo, aquele que deu a vida por você, vai resgatar você. E nós estamos fazendo um grande movimento para que as pessoas realmente sejam amigas daquelas que elas se dizem amigas. A gente está fazendo um grande movimento para isso, porque amigo mesmo é quando você tira a pessoa do buraco. Amigo mesmo é quando você traz o alívio.
Amigo de verdade não acrescenta dores, não paga cachaça, não leva para gandalha, não chama para o tráfico, não coloca o outro em rolo. Amigo de verdade alivia dores, amigo de verdade arranca a pessoa do fundo do poço. E nós temos muita gente fazendo isso, acompanhe. Eu estou aqui com a minha amiga Reriane. Ela está passando por alguns problemas de saúde, financeiro, familiar, mas ela estará nesse domingo, no Dia do Amigo, no Tempo Maior, às 9h30. Certo? Sim, estarei lá. Tá ligado. Deus abençoe. Amém. Olá, Bispo de Eta, eu me chamo Afonso Leite, eu estou aqui com meu amigo José Norberto, que já confirmou a sua presença nesse domingo, Dia do Amigo, às 9h30 da manhã, na Avenida Constantino Neri, 1515, bairro de São Geraldo. Todos os nossos grupos e os membros, né? Nós tivemos nessa última quarta uma grande Santa Ceia. Acredito que umas 3.200 pessoas estiveram conosco e nós combinamos. Vamos atrás dos nossos amigos e eles que deixem que nós sejamos verdadeiros amigos. Porque é o que eu disse para as pessoas, o seu amigo vai ser curado. O seu amigo vai deixar, a depressão vai deixar ele. A vida do seu amigo vai mudar. E aí ele vai ver que você realmente é amigo e que também vai ser o domingo do maior amigo. Ele vai descobrir que ele tem um amigo verdadeiro e eficaz e que nunca muda. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ô Flávio, vamos lá a história então da dona Cleice. Vamos então, bispo, acompanhar agora a história da Cleice. Conte aí, Cleice, quando que começou o seu sofrimento? O meu sofrimento começou a partir de quando eu tinha 7 anos de idade. Eu vim morar com a minha tia na cidade para estudar, mas quando eu tinha 8 anos de idade eu comecei a sofrer aliciamentos, tentativas de abuso de um familiar na época. E como eu era muito criança, eu não entendia aquilo. Eu não entendia e achava até normal. Mas com o tempo, depois que eu cresci, eu sabia que aquilo não era normal e que era errado. Mas o meu sofrimento mesmo maior foi quando eu perdi a minha mãe e os meus 2 irmãos em um acidente fluvial, que na época uma balsa passou por cima dos 3, então aquilo mexeu muito comigo. Então eu passei a desenvolver uma depressão muito profunda, eu comecei a ficar muito ansiosa, ter ataques de pânico direto. Então, a partir daquele momento, eu lembro que eu já não conhecia Deus, mas eu comecei a ficar mais ainda afastada dele, porque a minha tia me levava para a igreja, nós íamos à igreja, mas eu não tinha interesse. Mas a partir daquele momento eu já não queria mais ir à igreja também, não queria ter nenhum contato com a igreja, porque eu desenvolvi uma raiva muito grande de Deus. Eu achava que ele era o culpado de tudo que tinha acontecido na minha vida. Eu achava que Deus é que tinha levado a minha mãe e os meus irmãos. Era um vazio que, depois de um tempo, eu comecei a preencher com bebidas, que foi quando eu comecei a beber com 13 anos de idade. A partir da bebida, eu comecei a conhecer mais amizades, que eram mais influências para mim, me levavam para festas, e nessas festas eu tinha um contato maior com as bebidas, então eu comecei a ter uma dependência alcoólica. Quando eu ia dormir, eu não conseguia ter paz, porque ao fechar os olhos eu começava a ouvir vozes. Eu começava a sentir que tinha alguém deitado do lado da minha cama e eu acordava, e quando eu ia olhar e procurar o que estava acontecendo, não tinha absolutamente ninguém. Começou o período da pandemia, foi quando eu fiquei mais dentro de casa, mais sozinha, mais isolada. Eu lembro que foi o período que eu comecei a ver vultos e também a começar a ver demônios. Eu lembro que quando eu deitava, eu começava a ter paralisia do sono, começava a enxergar demônios do meu lado como se fosse me matar, como se fosse me enforcar, mas só ficavam me observando. Mas a sensação que eu tinha é que eles iam me matar a qualquer momento. Eu comecei também a ter lapsos de memória. Eu lembro que quando eu ia dormir, eu começava a ter pesadelos com a minha mãe, e quando eu acordava, eu já estava na cozinha com uma faca no meu pescoço tentando me cortar. E eu lembro que eu não conseguia me cortar porque era como se tivesse alguém segurando aquela faca para que aquilo não acontecesse. E assim, o que você fez? Qual foi o caminho que você buscou para mudar essa situação?
Eu lembro que depois que eu peguei um Covid, que eu quase cheguei a morrer, caiu a minha ficha, eu falei com Deus pela primeira vez depois de muito tempo. Eu falei que eu não gostava de Deus, eu odiava Deus, mas eu sabia que se eu morresse naquele momento, do estado que eu estava, eu iria para o inferno, sem ter conhecimento nenhum de Deus, da palavra de Deus, mas eu tinha ciência que se eu morresse naquele momento, eu iria para o inferno. E depois daquilo eu me recuperei e eu mandei uma mensagem para uma amiga na época que já estava vindo na igreja e ela me convidou para vir à igreja. E eu vim na igreja, na época estavam fazendo o batismo por aspersão, mas depois daquilo eu não levei nada a sério. Pelo contrário, só piorei. Peraí que o bispo agora vai ter uma pergunta para você. Eu quero falar assim, ô Cleice. Primeiro eu quero salientar, né? Foi uma amiga. Tá vendo? Isso aí é amiga mesmo. Porque se não fosse ela, você tá aí porque Deus usou ela. Ela se deixou usar, tá? Mas vem cá, quando é que a tua ficha caiu? Às vezes, quando a ficha não cai, cai o orelhão em cima, né? Mas quando foi que a tua ficha caiu, ô Cleice? Então, bispo, a minha ficha caiu depois de uma situação de eu beber bastante, de eu ter um coma alcoólico. Eu percebi que aquela vida que eu estava levando não tinha mudado. Eu mandei mensagem novamente para aquela amiga que estava vindo. Então, foi quando ela me fez o convite para vir na sexta-feira. E quando eu comecei a vir na sexta-feira, eu não levava a sério. Eu lembro que quando as pessoas passavam mal, eu achava que eram atores que eram contratados pela igreja e que era tudo fingimento. Peraí, é bom isso aí, porque isso aí é o que as pessoas falam. Mas você chegou a passar mal? Sim, senhor. E aí? Eu achava que era fingimento, mas eu também passava mal. Então, eu lembro que num propósito de sexta-feira do Vale de Sal, eu fui decidida, nesse dia, a não sair mais do mesmo jeito. Eu lembro que, antes de começar, eu falei para Deus que eu não aceitava sair mais do mesmo jeito, que eu não aceitava ser aquela mesma Cleice depressiva, ansiosa, que sentia vontade de se matar, que tinha crises de pânico o tempo todo. Eu queria ser uma nova Cleice, uma Cleice que ele pudesse escrever uma história nova. Eu lembro que quando eu passei por aquele Vale de Sal, eu senti como se tivesse alguém me puxando, como se tivesse alguém me puxando de volta para trás, um peso muito grande. Mas eu lembro que quando eu dei o meu último passo, e eu fui para o meu lugar, eu comecei a chorar, porque eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. E a partir daquele momento, eu comecei a pegar firme, eu tomei a decisão de me batizar. Depois que eu me batizei, eu comecei a buscar o Espírito Santo, fui batizada no Espírito Santo depois disso, mas aquilo tudo que eu sentia de depressão, de ansiedade, de ver vultos, de ouvir vozes, de sentir vontade de se matar, eu nunca mais senti isso. Hoje em dia eu vivo em paz, eu não preciso mais beber como eu bebia antes para me sentir bem, para esquecer dos meus problemas. Hoje em dia eu sou transformada mesmo. Hoje mudou tudo. Mudou tudo. Bispo Diete, está aí a prova que Deus coloca fim em todo desgosto. Hoje, nessa sexta-feira, a última sexta-feira do mês de agosto, nós estamos chamando as pessoas que estão desgostosas da vida. Você que está aí como a Cleice estava, pensando em tirar a vida, não dormia, não tinha paz, perturbações, e hoje ela está liberta. Então, bispo, essa pessoa está sendo desafiada a estar conosco nessa sexta-feira. Daqui a pouco, meio-dia, com o senhor, também às 19 horas. Hoje, o dia todo é reuniões de libertação. Escreva o desgosto que você está carregando. Traga hoje para a nossa igreja, aqui no Templo Maior, e eu tenho a certeza, bispo, que a pessoa que está acompanhando essa programação, assim como a vida da Cleice mudou, a vida dela vai mudar. Hoje nós vamos, que bom que ela está bem, né? E bem, tá? Não é só expulsar o mal, não. É você se deixar cuidar. Por isso que tem que fazer a corrente, tá? Tanto de terça, quanto de sexta, segunda, sábado, né? Não é só você vir, você tem que se deixar cuidar. Hoje ela está aí, né? Com a vida de pé, podendo falar do seu passado sem tremer, sem ter que tomar um copo d'água, né? Tem gente que quando lembra alguma coisa do passado, não é assim? Hoje ela está aí, ó, segura de si, firme,
né? Fechou a ferida, está livre. Você não quer ficar bem, meu amigo, minha amiga? Então deixa a gente cuidar de você, tá? Daqui a pouco, meio-dia, nós vamos estar juntos e vamos especialmente nessa noite do descarrego, o fim do desgosto. Nós vamos despedir esse mal, esse desgosto da sua vida nessa noite de sexta-feira, tá? Em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Me dê nomes, Flávio. Bispo Dieter, muitas pessoas nessa sexta-feira nos mandando mensagem. Nós temos aqui a Janaína, ela diz: estarei hoje buscando o fim de todo o desgosto do meu casamento. Não aceito perder a minha família e nem meu casamento para esse espírito do desgosto. Amanda diz: eu quero voltar para a igreja e estarei voltando neste domingo, levando junto comigo uma garrafa com água às 9h30 da manhã. E o Daniel, ele diz: recebi o convite feito por um amigo que frequenta aí na catedral. Estarei junto com ele às 9h30 da manhã. E o senhor também vai estar ali na nossa Universal Campos Elíseos, né, pastor? Sim, pastor, na mesma fé. Sexta-feira agora vai ser a sexta-feira do fim do desgosto. Tem pessoas que estão vivendo com a vida desgostosa, não acredita mais que pode ser feliz, mudança de vida. E nessa sexta-feira vai ser o fim do desgosto. Ao meio-dia, às 15h, especialmente às 19h, atendimento antes e depois, aqui na Avenida Desembargador João Machado, número 300. E nesse domingo também, é o domingo do amigo. Talvez essa pessoa fale: mas eu não tenho um amigo. Tem pessoas próximas a você. E essas pessoas próximas a você talvez estão sofrendo. Às 6h50 é a reunião principal, como também às 18h. Com o senhor, Bispo Dieter. Essa nossa Universal aí do Campos Elíseos é uma igreja com uma boa, muito boa estrutura, e você é o nosso convidado especial. E tem também aquela do Xangri-Lá, né, que é uma igreja muito especial também. Você pode ir em qualquer igreja universal do Reino de Deus, tá bom? Juntos aqui no Templo Maior, meio-dia, e nessa noite especial do descarrego, tá? Agora deixe-me orar por você. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu amigo, Senhor Jesus Cristo, mas amigo mesmo. Meu Senhor, o Senhor é o meu maior e melhor amigo. O Senhor se fez presente na minha tribulação e o Senhor me livrou de todas elas. Senhor Jesus Cristo. Mas agora nós temos uma multidão chorando, desesperada, achando que essa dor é para sempre. Meu Senhor Jesus, eu sei que não é. Eu sei que Tu és Senhor. E nós queremos mostrar isso para ela hoje. A nossa vida está à Sua disposição para socorrer. Então que agora esteja ela no presídio, impossibilitada ou num hospital, mas o Senhor vai atender a nossa oração. Ó Espírito Santo. Esta criatura que tem 1% de chance de vir, ela vai pegar esse 1% e ela vai fazer a força dela, ele vai fazer a força dele, ele vai chegar na sua casa. Mas eu profetizo em nome de Jesus que será o último dia do sofrimento desta criatura. E esta água está ungida pelo Espírito Santo. E nós teremos muitas Cleices aí para contar testemunho. Muitos homens serão libertos. Bebamos dessa água. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Graças a Deus. Então pegue esse 1% de chance, ou 5, ou 10, ou 15 que você tem e corre atrás. Nós vamos te ajudar, tá bom? E domingo fica aí o nosso convite. E para você chamar seu amigo.
Você está vendo ele desfalecer ao seu lado e não vai fazer nada? Não, você vai trazê-lo. No final da reunião, ele vai te agradecer. Pode ter certeza disso, tá bom? Especialmente 9h30 da manhã, tá? Que é a nossa reunião principal, que a gente recebe a juventude, né? Um horário que atende mais a família, mas juntos também às 6h50 da manhã. E ainda temos às 18 horas. Forte abraço para todos.